Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto para a nossa meditação, no nosso devocional de hoje, está em Romanos capítulo 5, verso 18 a seguir. Está escrito assim: Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens pela justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos são feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha bem, nós queremos parar para pensar um pouco sobre a questão da graça de Deus e do pecado. Há muitas interpretações e muitas confusões que são feitas acerca disso aqui. Existe um grupo mais zeloso que é chamado de legalista. Existe um grupo mais liberal que abusam da graça de Deus e não compreendem o que a graça precisa fazer na nossa vida se realmente ela chegou em nós. Nós observamos que desde o princípio o grande problema do ser humano foi o pecado. Se o homem não tivesse pecado no jardim do Éden, nós não viveríamos ou não conviveríamos com tanta tragédia e com tanta violência. Alguns chegam a duvidar de Deus, dizendo que se Deus existisse, não haveria violência. Se Deus existisse, não haveria estupro, não haveria roubo, não haveria pedofilia, não haveria crime, não haveria nada disso. Mas, na verdade, não é porque Deus não existe que essas coisas acontecem. Essas coisas acontecem porque o homem escolheu viver o pecado. O homem escolheu errar. Se nós observarmos a etimologia da palavra pecado, é a seguinte: pecado significa errar o alvo. Quando eu não cumpro os objetivos esperados, eu pequei. Pecado não está simplesmente relacionado à vida cristã. É lógico que nós basicamente identificamos a palavra pecado com a vida cristã. Mas, na verdade, alguém pode pecar no serviço. Como? Não alcançou o objetivo do serviço que ia fazer. Ele não ficou impecável, mas errou o alvo. Existem tantas as formas que nós podemos errar o alvo, isso não ter relação com a vida eterna e com a salvação. Mas o que nós queremos falar aqui é quando nós erramos o alvo em relação aos planos e projetos de Deus, ao que Deus estabeleceu para nós. Diz certo pregador que a origem de todo o pecado na vida do ser humano está em um homem não crer em Deus. Quando o homem crê, ele trilha caminhos do perdão e da mudança de vida. Mas quando o homem continua deliberadamente pecando, é porque na verdade não crê. Vou dar exemplo para você. Eu vi alguém falar uma coisa esses dias que eu achei muito interessante. Diz assim: nós dizemos e falamos que Deus está presente num culto. Nós falamos e pregamos e mencionamos isso a todas as pessoas, e todos os crentes fazem isso. Todos dizem que Deus, que Jesus estará presente no culto de logo mais à noite. Que tal se nós falarmos que Jesus vai estar presente no culto de oração? Um dos cultos menos frequentados de todas as igrejas. Algumas igrejas já extinguiram esse culto, porque eu acho que não acreditam que Jesus vai num culto de oração. Olha bem, se a gente falar que tem um evento
e no evento há um cantor famoso, há um pregador renomado, há alguém humano que tem fama e tem uma certa glória na vida, nós certamente pararíamos o trabalho um pouquinho mais cedo, tomaríamos aquele banho, arrumaria, passaria perfume, iríamos àquela reunião para nós conhecermos o famoso. Eu te pergunto, quem é mais famoso do que Cristo? Quem é mais famoso do que Jesus? Aí, eu não vou no culto de oração. Você sabe por que eu não vou no culto de oração? Porque, na verdade, eu não creio que Jesus está lá. Ou eu não creio que Ele é Deus. Ou não creio que Ele é quem a Bíblia diz que Ele é. Então, tudo procede, tudo parte da incredulidade. Se você parar para refletir, você vai ver que nós erramos o alvo porque nós, na verdade, duvidamos de Deus. Nós erramos porque nós não cremos nem naquilo que nós falamos ou professamos. Nós não acreditamos naquilo que nós professamos como esperança. Porque se eu e você tivéssemos plena convicção que Jesus estaria no culto de oração, nós não perderemos esse culto por nada. Se nós tivéssemos plena certeza que Jesus estaria no culto de logo mais à noite, nós nos programaríamos mais cedo para nós estarmos mais à noite na igreja e nos encontrar com Ele. Olha, a origem do pecado é a incredulidade. Deus disse a Adão, olha, tu comerás de todas as árvores do jardim, mas a árvore do centro, do conhecimento do bem e do mal, tu não comerás. Satanás, manifestado na serpente, ele convence Eva a comer da fruta. E o homem, sendo seduzido pela própria esposa, ele também desobedece a Deus. Aí você vai pensar, pastor, o problema é a desobediência. Não, o problema é a incredulidade dos dois. Eles não creram naquilo que Deus falou. Eles não acreditaram que eles morreriam. Eles não creram. Satanás conseguiu roubar a fé do coração dos dois e eles começaram a achar que Deus simplesmente estava falando aquilo para criar um limite para eles. Mas na verdade é porque eles não criam, eles não estavam crendo na palavra de Deus, naquilo que Ele falou. Tudo bem, a falta de fé produz a desobediência e nós erramos o alvo. E quando nós erramos o alvo, nós entramos numa situação de pecado. Mas aqueles que olham a graça de um ângulo moderno, eles vão dizer, pastor, mas a Bíblia diz que onde o pecado foi grande, onde abundou o pecado, onde o pecado se transformou em algo grande demais, a graça superabundou. A graça se fez muito maior do que o pecado. Aí, o apóstolo São Paulo entra no capítulo 6. Olha bem, tem muita gente que para na divisão do texto. Eu quero deixar claro que esse cabeçalhozinho que tem aí, ele não faz parte dos originais. A Bíblia não foi escrita dividida em capítulos e versículos. E quem disse que quem fez essa divisão não pecou? Não estou falando do pecado que condena ao inferno, estou falando de quem não atinge o verdadeiro objetivo. Se você vê o capítulo 6, verso 1, ele é a sequência do último versículo do capítulo 5. Ele fala assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E Paulo mesmo responde, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha bem, a graça nos alcançou. Ela nos deu uma coisa que a lei não dava, algo chamado perdão. A lei não dava perdão. Na lei o homem era condenado por causa do pecado que ele praticava. Na graça, todos podem ser perdoados. Todos podem ser salvos. Na verdade, na graça, o que nos condena é não receber o perdão, é não aceitar o perdão de Deus e é não aceitar o que a graça impõe sobre a nossa vida. A graça, ela precisa nos libertar do pecado. Lá no capítulo 12, verso 1 de Hebreus, fala assim, que nós vamos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha bem, a palavra diz deixar. Se eu preciso deixar o pecado, ali já está na graça. Eu preciso ter atitude de deixar o pecado. Eu preciso ter atitude de deixar aquilo que é o erro do alvo nos projetos de Deus. Deus não tem que estar nos meus projetos.
Eu preciso estar nos projetos de Deus. Não é eu criar projetos e querer que Deus entre nos meus projetos. Não. É eu aprender os projetos de Deus e entrar nos projetos dele. O projeto de Deus é que nós fujamos do embaraço e do pecado. O projeto de Deus é que nós não venhamos estar embaraçados com nenhuma forma de pecado. Você sabe por que tem tanta gente sofrendo? É porque ainda está debaixo desse jugo pesado. Olha a tua vida. É hora de consertar o altar. É hora de consertarmos o altar e apresentarmos a Deus um sacrifício de louvor saudável. Apresentarmos a Deus um sacrifício de adoração, um serviço puro e limpo. Aproveita esse dia e medita. Onde é que você caiu? Onde é que você errou? Onde eu errei? Onde eu caí? E a Bíblia fala assim, volta-te ao primeiro amor e arrepende-te. E para de pensar que porque uma vez a graça foi manifestada, você pode continuar pecando, que vai ficar tudo bem. Não é isso que o texto bíblico diz. O texto diz que o pecado abundou, a graça superabundou, mas nós continuamos pecando de forma nenhuma, porque se nós fomos alcançados pela graça, nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. Se você está debaixo do jugo do pecado, é porque tu nunca foi alcançado pela graça de Deus. Precisamos nos preocupar com isso. E esse momento, essa meditação, é para você entender que desde o princípio, toda consequência de maldades e de sofrimento nesse mundo foi ocasionada por causa do pecado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.